Em 2018 foi a pior fase, porque é interessante, porque quando a gente desafia Deus, as coisas vêm. Eu não desafiava Deus, eu não enxergava eu desafiando Deus, né? E desde que eu tive meus filhos, eu falava, Senhor, não testa a minha fé mexendo com os meus filhos? Olha que louco, né? A gente faz, não testa a minha fé, eu tenho fé, eu creio. Mas deixa meus filhos bem, não precisa, sabe, Jó? Né? Jó foi sendo tentado, foi tirado para ele manter a fé. Eu falava, Senhor, qualquer coisa, meus filhos não. E em 2018 foi quando o meu filho teve um problema de saúde muito sério, ele entrou num problema depressivo muito sério, onde ele teve uma tentativa de suicídio. Caraca. Gente, hoje eu cuido de muitas pessoas que tentam tirar a própria vida, né? Eu vejo as pessoas sofrendo, as pessoas sofrem. E eu percebo que às vezes falta uma condição médica, às vezes falta uma vitamina no corpo, às vezes falta um abraço, às vezes falta um apoio, às vezes falta só um olhar diferente para uma situação que a pessoa está perdida e ela não está enxergando. Sim. E às vezes ela precisa dessa ajuda para enxergar, né? E em 2018 foi quando isso aconteceu comigo. E aí eu parei tudo, parei de trabalhar, me afastei e fui cuidar daquele presente que Deus tinha me dado. E eu falava, Senhor, por que eu estou passando por isso? Né? Por quê? E depois disso, muitas pessoas vieram me procurar com tentativas de suicídio. Caraca. Hoje eu atendi uma pessoa que ela falou, eu falei assim, e ela falando, né, porque ela não falou em momento nenhum que ela tinha tentado suicídio, mas eu olhando para ela, olhando para a letra dela, olhando para o semblante dela, eu perguntei, quando foi que você tentou suicídio? Ela falou, a semana passada. Caraca. Então as pessoas sofrem, e esse sofrimento às vezes é vitamina do corpo que está faltando, às vezes é... O nosso cérebro ele é poderoso, né? Na hipnose a gente aprende muito isso, ó, psiquiatras estudaram a hipnose, a psicanálise surgiu da hipnose, o pai da psicanálise veio com o processo de hipnose, padres estudaram a hipnose para auxiliar as famílias no alcoolismo, nas drogas. Então a hipnose ela é estudada há muito tempo. E quando eu fui vendo isso, que eu fui deixando de ver, que eu olhei para essa pessoa e que eu perguntei, que ela falou isso, eu falei assim, quanto tempo faz que você não faz exame? Aí ela fala, 3 anos. Aí eu falo, quais são suas qualidades? Ela falou, não tenho. Eu não tenho. Então, o nosso cérebro, as pessoas já estudavam, elas diziam, o nosso cérebro ele tem poder para trazer a doença. Se o nosso cérebro tem poder para produzir e trazer para nós a doença, porque 90%, 98% das doenças são psicossomáticas, pouquíssimas são hereditárias ou patológicas, mas são psicossomáticas. Caramba. A depressão, o estômago, o câncer, o intestino, as costas, a coluna... Algumas coisas, algumas crises de epilepsia que estão ligadas à neurologia, que é patológico, mas parte das crises tem a ver com o processo emocional, a pressão arterial emocional. Então, se o nosso cérebro tem poder para trazer para nós a doença, o nosso cérebro tem poder para trazer para nós a cura. Olha que fantástico. Né? Então, eu posso produzir, através de pensamentos, de atividades físicas, de gratidão, de amor, de solidariedade, de carinho para o outro, eu posso liberar no meu cérebro dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, dentro da quantidade que eu preciso para me manter no equilíbrio. Caramba, fantástico. Né? Então, é gostoso, né? Eu vou falar o quê? É demais. E aí, só pegando 2 coisas, na verdade, assim, para deixar mais claro. Então, só para as pessoas entenderem bem. Psicossomático é ligado ao emocional. É um problema emocional que acaba É somatização, é a somatização dos pensamentos negativos. Que legal. Então, nós estamos vivendo atualmente uma fase do ano muito crítica. Então, na Igreja Católica tem aí a Quaresma, que é esse processo de preparação do sofrimento de Jesus, essas coisas todas, tem toda uma reflexão. Então, é um período forte. E a impressão que dá é que as coisas ruins vai acontecendo nessa época. Então, o dinheiro acabou, as férias, as pessoas voltaram agora, não tem dinheiro, o carro quebra, o cartão de crédito estoura, a família ficou doente, alguém infartou, e tudo isso vem de uma vez só na mesma família, na mesma casa. Então, ela vai somando isso, porque na minha vida nada dá certo, porque as coisas... eu não nasci para ser feliz, eu nasci no tempo errado, eu acho que se eu morrer é melhor. Então, as pessoas trazem muito disso. Então, isso vai somando dentro dela, e aí ela paralisa o braço.
Vocês acreditam? Ela paralisa o braço. Eu atendi uma pessoa esses tempos, com 16 anos, que na escola ela ficou com o braço paralisado. Caramba. Passou com neuro, não tinha nada. Passou com vários outros, fez exames, não tinha nada. E a mãe trouxe para hipnose. Com 3 sessões de hipnose, a gente descobriu o que tinha causado aquilo nela. Caraca. E o movimento do braço voltou. Nossa, que fantástico. Tem coisa que não tem preço na vida, mas olha o poder que o nosso cérebro tem. Né? O nosso corpo todo, de 100% da nossa energia, 25% só o nosso cérebro consome. Só o cérebro. Então, você imagina o poder que isso tem. É uma CPU zeradinha, pronta para fazer, para mudar o mundo e transformar o mundo onde a gente vive em coisas boas, ou para fazer o contrário. Porque o mesmo poder que eu tenho para fazer coisas boas, eu tenho poder para fazer coisas ruins. Verdade. Legal. E aí, é muito bom, fantástico mesmo. Só para comentar, né? Mas também essa questão com seu filho, com o Lipe, você acha que aquilo estava te capacitando e você conseguiu tratar ele? Porque tem muitos tipos, né, de profissionais que não conseguem se tratar ou tratar a família. No seu caso, foi possível? É interessante essa colocação, o Anderson. Veja só, o problema depressivo, muitas vezes ele vem de uma carga hereditária, tá? Então, se o pai bebe, se a mãe bebe, ou se a mãe tem um problema depressivo, ou se o pai tem, ou o histórico familiar lá atrás tem, você traz isso no sangue, né? Algumas pessoas que vão tratar do alcoolismo, todo mundo da família bebia, pai, vô, tataravô, e assim vai indo, todo mundo vai. E o Felipe traz essa carga, né, do processo familiar depressivo. Então, ele é herdeiro disso. E é interessante porque existe mais de 50 tipos de depressão. No dia que o Felipe tentou suicídio, eu estava numa palestra numa faculdade no Taboão da Serra, e ele estava comigo, e a Beatriz estava comigo, nós estávamos todos lá, e nós chegamos em casa à noite, eu tinha uma outra palestra no Viana Village, e aí eu deixei eles em casa e falei, olha, vocês fiquem aí, comam alguma coisa, já grande, o Felipe com 18 anos, ele ia fazer 18 anos em junho. Ele ia fazer 18 anos dia 18 de junho, e isso aconteceu no dia 10 de junho de 2018. Então, né, 8 dias antes. E aí, nesse processo, ele já estava ali. E a gente vendo, porque o Felipe, ele sempre ele é muito inteligente, e a cabeça dele exigia muito dele. Então, ele tinha que fazer parte do teatro da escola, ele tinha que ler a maior quantidade de livros, ele tinha que ser o melhor aluno, ele tinha que ser o melhor aluno na robótica, ele tinha que ser o melhor aluno no Senai, onde ele estava. Tudo para ele tinha que ser melhor. Ele se cobrava muito, tudo melhor, o melhor, o melhor. Ele não se permitia tirar nota ruim, né? Então, ele estudava muito, né? Tanto no SESI, na época que ele saiu de lá como aluno premiado que mais leu livro. Eu me lembro né? disso. Então, ele sempre teve um índice alto de cobrança. E aí eu deixei eles em casa, fui para a palestra, né? Deixei lá, orientei, já tudo adulto, né? Não tinha mais criança. Fui para a palestra, quando eu voltei, passei para pegar meu marido no serviço, cheguei em casa cansada, fui para o meu quarto descansar, que eu passei pela sala, eu olhei para ele, eu vi ele diferente, né? Eu falei, Felipe, tudo bem? Eu falei, Bia, tá tudo bem? Tá, mãe? Eu falei, tá. Meu marido já tinha ido tomar banho. Eu falei, Felipe, vem aqui com a mãe. E aí eu fui pro quarto, porque uma coisa que a psicanálise dá e que a hipnose dá é você reconhecer o outro, você olhar no semblante do outro e saber quem é o outro. Só de olhar. Só de olhar, né? E com um filho não é diferente. Uma mãe conhece o filho, né? Você pode falar o que quiser, mas uma mãe sabe quem é o filho dela. E aí eu comecei a fazer perguntas básicas do tipo, filho, o que você fez hoje? Eu sabia o que ele tinha feito, ele estava comigo. Ele falou, eu assisti um filme. Eu falei, você ficou a tarde inteira assistindo um filme? Foi, mãe. Eu falei, que filme você assistiu? A Little Stitch. Aí eu falei, me conta o final do filme, porque eu amo esse filme. Aí ele falou assim, no final do filme, mãe, o pai da Little Stitch pega ela. Aí eu falei, o pai da Little Stitch? Ele falou, é. Eu falei, a Little Stitch tinha pai no filme? Ele falou. Ele parou, começou a se segurar. Ele falou, mãe, posso ir no banheiro? Eu falei, pode. Onde que é o banheiro? Eu estava no meu quarto é uma suíte. O banheiro estava na frente, ele não estava vendo o banheiro. Caraca. A cabeça dele começou a dar confusão. E aí eu falei, beleza, filho, pode ir, o banheiro é ali. Liguei para o médico do convênio na hora e falei, olha, meu filho está assim, assim, assado, ele está com confusões mental. Ele falou, chama o SAMU. Enquanto isso, a Beatriz foi olhar no banheiro e falou, mãe, ele pensa que eu sou boba. Eu não sou boba, eu vi ele mexendo no armário. Quando ela foi lá no banheiro, ele viu a cartelinha dos remédios que ele tinha tomado.
Caramba. Eu tô falando porque foi um dos piores momentos da minha vida, mas se eu não olho, não dá. Levei para o hospital, fez lavagem estomacal, foi para UTI, fomos para São Paulo, no hospital do convênio, e ele ia ser internado numa clínica psiquiátrica. Quando eu cheguei para o médico da UTI, que estava cuidando dele, que estava vendo já a remoção dele, eu me apresentei para o médico, falei assim, olha, eu sou psicanalista, sou especializada em hipnose clínica, eu trabalho numa clínica onde eu tenho vários colegas, inclusive médicos e psiquiatras. Ele falou assim, não precisa me falar mais nada, pode levar seu filho embora. Ele falou assim, mas entenda uma coisa, mãe, uma criança que tenta suicídio, no mesmo mês ele tenta mais 3 vezes, porque ele fica frustrado de não ter conseguido. Eu falei, eu já entendi, né? Eu sei como que é. E aí eu parei a minha vida, por esse período parei a minha vida. Então levei no médico do convênio, o médico do convênio olhou pra mim e falou assim, mãe, que remédio a senhora quer que eu dê pra ele? Eu falei, você tá brincando comigo? Eu sou mãe. Eu não sou a médica, eu sou a mãe dele. O que o senhor falar que eu tenho que fazer, eu vou fazer. E às vezes os médicos, eles ficam nessa dúvida, né? Enfim. Não passei, não comprei os remédios que o médico passou do convênio e passei numa colega psiquiatra particular. E aí ela passou uma gama de remédios para ele e passou com psicólogo também. Então, junto, fez o trabalho com o psiquiatra, tomando os remédios, e passou com psicólogo também. Meu amigo querido, Felipe Maronese, que é uma graça, que me ajudou num dos piores momentos da minha vida, eu digo. E mesmo assim, como eu trabalhava na clínica, o Felipe ia lá para passar com o Felipe Maronese, o meu filho passava lá, e aí ele ia para o meu consultório. E aí eu deixava sempre uma hora reservada para ele, porque eu ficava brincando, qual que é seu sonho? O que a gente vai fazer depois que sair daqui? O que nós vamos fazer? Ou seja, com 4 meses... Com 4 meses, normalmente esse processo é de 2 anos, tá? Um processo depressivo com tentativas de suicídio, o tratamento não é menos de 2 anos. E tem gente que precisa de tomar remédio eternamente, tá? O Luiz Felipe com 4 meses, então, com as minhas terapias indiretas em casa, né? Cantando, brincando, lavando louça, fazendo essas indiretas, porque eu tava full time com ele. Mais os remédios, mais a terapia, mais os atendimentos que a gente conseguia fazer ali, em 4 meses ele pegou alta psiquiátrica, né? E aí, como ele já trabalhava, ele fazia, eu falei, agora você paga seu tratamento. Ele falou, mãe, não tenho condição de pagar, não. E aí ele foi parando. E naturalmente, o desmame do remédio, ele é feito gradativo. Enfim, isso foi em 2018. Até hoje, o Felipe, ele é extremamente inteligente, ele se cobra muito, eu volto a dizer isso. Ele é um dos melhores alunos da faculdade onde ele está, ele é o estagiário com um valor de salário mais alto dentro da empresa onde ele está, por conta dos conhecimentos que ele tem. Então, ele se exige muito. Essas pessoas que se cobram muito, a tendência delas de ansiedade, de insônia, é muito forte. Então, até hoje, eu tô de olho no meu filho, né? Eu tô de olho lá na minha família. Mas, graças a Deus, ele tem conseguido se controlar sem remédio, sem terapia. Com os bate-papos da mãe, com as brigas, né? Com as coisas assim que vai... Faz parte também. Faz parte, vira e mexe, ele se encontra e vai conversar também com os amigos dele. Então, isso é importante. Hoje ele dança, ele canta, ele faz jazz. Então, isso ajudou a salvar a vida dele, né? A prática de esporte, fazer alguma coisa que gosta, muda a vida também.